Boa tarde, galera, tudo certo? Sou Danilo Possarli, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal da ABC, e vou falar um pouquinho sobre ordenação topológica de grafos. Usarei como exemplo o problema do Orkut, que a gente pode encontrar lá no SPOG Brasil. Na ordenação topológica, nós ordenamos os vértices de um grafo de forma que cada vértice vem antes de todos os seus adjacentes. E isso só é possível em grafos acíclicos. Então aqui a gente tem um exemplo que eu retirei lá da Wikipedia, onde a gente tem um grafo com os vértices 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. É um grafo acíclico e aqui no lado direito aqui nós temos três exemplos de possíveis ordenações topológicas desse cara. Se a gente observar aqui, na primeira, facinho de ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, 7, 5, 3, 11, 8, 2, 9, 10. A gente observa que o 7 está sempre antes do 11 e do 8. A gente observa que o 5 está antes do 11. A gente observa que o 3 está antes do 8 e do 10. A gente observa que o 11 está antes do 2, do 9 e do 10. E a gente observa que o 8 está antes do 9. Então nós temos uma ordenação topológica aqui. Se a gente adicionar uma aresta aqui, saindo do vértice 2 e indo até o vértice 7, a gente vai formar um ciclo entre os vértices 7, 11, 2 e 7 novamente. E aí a gente vai chegar num caso onde a ordenação topológica não possui solução. Por quê? Se a gente observar a partir do vértice 7, os vértices 11 e 2 precisarão estar após ele na ordenação. Já se a gente olhar a partir do vértice 2, o próprio vértice 7 terá que estar após o vértice 2. Então a gente tem aí um caso que a gente não consegue resolver. Para ilustrar aqui a ordenação topológica, eu escolhi o problema do Orkut, que está lá no SPOG Brasil. E esse problema consiste em uma brincadeira feita por uma pessoa, na verdade feita com a pessoa, né, com a Larissa no caso, que ela quer adicionar os amigos dela lá no Orkut. E se a gente ver aqui na descrição, ele fala assim, que os amigos só vão aceitar a Larissa após X amigos já terem aceito. Então, a gente vai fazer aqui a representação de cada amigo da Larissa com valores de 0 a n-1. E aqui no lado esquerdo a gente tem um exemplo de entrada desse problema. Então a gente vai receber o nome dos amigos, no caso João, Maria, Tadeu, José e Ricardo. E aqui eu estou relacionando esses nomes com números de 0 a n-1, conforme tinha falado aqui em cima, né? Então o João vai ser representado pelo número 0, a Maria pelo número 1, o Tadeu pelo número 2, o José pelo número 3 e o Ricardo pelo número 4. Também vamos utilizar aqui um vetor para armazenar o número de exigências de cada amigo. Então, se a gente passar esse número de exigências para um grafo e cada amigo seu vértice, a gente vai ter que esse número de exigências nada mais é do que o grau de entrada de cada vértice no grafo. Então nós temos aqui um vetor que vai armazenar esse grau de entrada. Então a gente tem aqui que para o João o grau de entrada é 2. Para a Maria o grau de entrada é 1. Para o José o grau de entrada também é 1. E para o Tadeu e para o Ricardo é 0. Passando isso aqui para o nosso grau de entrada, onde a posição 0 representa o João, temos o grau de entrada 2. A posição 1 representando a Maria, temos o grau de entrada 1. A posição 2 representando o Tadeu, temos o grau de entrada 0. A posição 3 representando o José, temos o grau de entrada 1. E a posição 4 representando o Ricardo, temos o grau de entrada 0. A gente também vai fazer uso de uma lista ligada para armazenar os amigos exigidos por cada um. Então, aqui no caso, nós temos para o João o grau de entrada 2 e
na frente nós temos o nome da Maria e do Ricardo. Isso significa que o João está na lista de adjacência da Maria e do Ricardo. Portanto, nós vamos adicionar o João, que é o índice 0, nas posições 1 da Maria e 4 do Ricardo. Depois, nós veremos que a Maria está na lista de adjacência do Tadeu. Então, nós devemos adicionar a Maria na posição do Tadeu. Então, a Maria, que tem o índice 1, vai ser adicionada aqui na posição 2, que representa o Tadeu. Por fim, o José está na lista de dependência do João. Então, portanto, a gente vai pegar aqui e vai adicionar na posição 0 o índice 3, que representa o José. Também vamos utilizar agora uma fila onde sempre teremos os amigos cujo número de exigências atual seja 0, ou seja, cujo grau de entrada no momento em que a gente está olhando para a fila é 0. E sempre que a gente retirar um amigo dessa fila, esse amigo que foi retirado já vai ocupar a próxima posição da resposta. Então aqui a gente tem que o grau de entrada da posição 0, 1, 2 é 0, 3 e 4, o 4 também é 0. Então nós temos que o Ricardo e o Tadeu estão na fila. Agora a gente tem que tirar o Ricardo da fila. E vamos ter que diminuir o grau de entrada de todos que estão na posição aqui da lista de adjacência. No caso, é só o João, só o índice 0. Então, a gente retira o Ricardo da fila, coloca ele aqui na resposta. E o grau de entrada do João, que era 2, diminuiu para 1. Agora, a gente tem o Tadeu na fila e ele vai ser retirado. Com a retirada do Tadeu da fila, o grau de entrada da Maria foi para 0. Então, ela vai ter que entrar aqui na fila. Por que ela foi para 0? Lembrando que ela foi para 0, porque na lista de adjacência do Tadeu, então o Tadeu está na posição 2 aqui, a gente só tem a Maria. Então, a gente se tivesse mais gente, teria que tirar de todo mundo. Mas como só tem a Maria, a gente tira 1 do valor de grau de entrada dela. Indo para 0, foi para a fila. Agora, quem saiu da fila e foi para a resposta foi a Maria. E por isso, o João, que estava aqui na lista de adjacência dela, teve o seu grau de entrada diminuído para 0 e veio parar aqui no começo da nossa fila. Agora, da mesma forma que fizemos anteriormente, colocamos o João na resposta, adicionamos José na fila, uma vez que o José está aqui na lista de adjacência do João. Então, o José veio parar aqui na fila e teve o grau de entrada dele, na posição 3, diminuído de um valor, ou seja, foi para 0, e por isso entrou na fila. Por fim, o José sai da fila e, como não temos mais ninguém para adicionar na fila, dado que a lista de adjacência do José está em branco, o nosso algoritmo se encerra. Aqui então a gente tem o nosso exemplo de entrada que a gente viu lá no começo, e esse é o exemplo de saída para o nosso problema. Ricardo, Tadeu, Maria, João e José, que é exatamente a resposta que encontramos através do nosso passo a passo. Só que, como eu falei, a ordenação topológica não funciona para grafos que tenha ciclos. Então a gente precisa conseguir identificar esses grafos. No SPOG, lá no problema do SPOG, a gente tem um exemplo de entrada aqui onde existe um ciclo entre Maria, João e Renato. E a saída para esse conjunto de entrada aqui deve ser
impossível. Então, devemos contar quantas vezes adicionamos para resolver esse problema, né, um amigo na lista de adjacência. Então, aqui na hora que a gente está fazendo a entrada, o João está sendo representado pelo índice 0, a Maria pelo índice 1, a Renata pelo índice 2. O grau de entrada deles, todos, é 1, conforme aqui é a entrada. Nós devemos adicionar, então, o João na lista da Maria, a Renata na lista do João e a Maria na lista da Renata, conforme está aqui. A Maria está na lista da Renata, o João está na lista da Maria e a Renata está na lista do João. Com isso, a quantidade de adições na lista de adjacência se tornou 3. E nesse caso, nós teremos a fila iniciada vazia, por conta que o grau de entrada de todos eles é diferente de 0. Cada vez que a gente diminuir o grau de entrada de um amigo, devemos diminuir também em 1 a quantidade de adições na lista de adjacências. Mas, nesse caso, nós só vamos diminuir o grau de entrada quando retiramos alguém da fila. E como a nossa fila está vazia, o algoritmo nem começará a retirar alguém da fila. Como o algoritmo já vai ter se encerrado, porque não tem ninguém para retirar da fila, a gente vai ter que verificar agora qual que é a quantidade de adições feitas na fila. E caso ela seja diferente de 0, é porque temos um ciclo. Nesse caso, a nossa quantidade vai continuar sendo 3. Logo,